Antes da gente iniciar esse episódio, a gente tem um recadinho para você, querido ouvinte. O ano está acabando e a gente planejou encerrar essa temporada de uma forma especial. E para isso nós queremos a sua participação em um episódio do podcast Biologismo. Para participar, você só precisa enviar um áudio de até 1 minuto no nosso WhatsApp, dizendo o que você acha do podcast Biologismo, fala qual é o seu episódio favorito e o que você ainda gostaria de ouvir no podcast. O número do nosso WhatsApp é 16 988224083. Então manda correndo esse áudio para a gente fazer esse episódio especial com a sua participação. Valeu! Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 89 e hoje nós vamos conversar sobre o cerrado, um bioma tão único e importante. E para falar sobre esse tema com mais propriedade, nós fomos atrás de convidados da área. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para eles. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse bate-papo e mais uma vez me acompanhando na apresentação do rolê tá meu brother Aron. Salve galera, sou Aron, biólogo, professor e vamos falar hoje então que pra mim, né, por mais que a gente fale da Amazônia, da Mata Atlântica, pra mim o bioma mais legal que tem, mais interessante é o cerrado. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ele nesse episódio e vai estar bem legal. Isso aí, eu gosto bastante também do cerrado, é um bioma que foge do... Vamos usar, pela falta de um termo melhor, foge do clichê, né? Aquela floresta... foge do comum, o pessoal acha que já fala de mato, tu já imagina umas árvores grandonas, né? Uns bichos gigantes, né? Um leão, girafa, já imagina lá na África. Que vocês vão entender que não deixa de ser um pedacinho, né? Falando bem no jeito de leigo, né? Uma savana. Mas é uma savana brasileira, vamos dizer assim. Só não tem leão, né? Então. Mas é isso mesmo, né? Porque se você pedir para uma pessoa, né, imaginar uma floresta, às vezes até biólogo mesmo, né? A primeira coisa que vem à cabeça acho que é uma mata tropical, né? Uma floresta tropical, uma mata né? densa, a pessoa já imagina aquela... lá na Amazônia, aquelas civilizações perdidas no meio da Amazônia, essas coisas fechadas, né? Uma mata atlântica, assim. Ou até essas matas de Europa, né? De norte da Europa, né? Mais tundra, assim, né? É verdade. O cerrado, ele talvez não seja a primeira imagem que vem à cabeça do pessoal, né? Mas hoje a gente vai conversar aqui, então, com esses convidados para entender a importância do cerrado, entender a complexidade do cerrado, que é um bioma muito importante sobre vários aspectos, né? Antes da gente entrar então nesse tema, temos que convidar nossos ouvintes a conhecer nossas redes sociais, né? Então vai lá, Aron, vai lá que a obrigação é tua. Vocês estão cansados de ouvir eu convidar vocês para as redes sociais. Se você ouve a gente e ainda não seguiu, pelo amor de Deus, cara, eu tô de mal de vocês, cara. Segue lá, @biologismo, facinho de achar, você acha nosso camarada urubu aí na foto, tamo no Twitter, tamo no Facebook, no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais que você quiser, a gente tá lá. Então só procura a gente, segue, compartilha com a galera, com a mãe, que não custa nada, você ajuda a gente, né? Isso aí. Não é mais Twitter, agora é X. É X, né? X-Twitter. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio.
Então bora lá, galera, vamos conversar então com o pessoal aqui que topou bater esse papo com a gente. Antes de mais nada, eu quero deixar o nosso muitíssimo obrigado para os dois, né, por toparem bater esse papo com a gente aqui. E seja muito bem-vindo então, Liane Printes e Eduardo Barreto. Obrigado, o prazer é nosso aceitar o convite, foi ótimo. Obrigada também, digo mesmo, né, muito feliz de poder estar participando aqui com vocês. Legal, pô, a gente tá feliz também de fazer essa parceria, né? Todos são carlinos, como a gente brinca, né? Todo mundo daqui de São Carlos. E eu quero pedir, então, vou pedir para a Liane começar. Fala um pouquinho sobre a sua formação, Liane, sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes. Oi para todo mundo, né? Eu sou a Liane. Não nasci em São Carlos, mas moro aqui em São Carlos já faz muito tempo, né? Eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e estudei lá, estudei biologia, né? Estudei na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul. Me formei como bióloga, na época a gente podia fazer bacharelado e licenciatura, né? Eu tive essas duas formações, o meu bacharelado com ênfase em zoologia. Depois eu fiz o mestrado lá também, na parte de ecologia, né, dentro da área de ecologia, trabalhando com ecotoxicologia, né, trabalhando com monitoramento de água, usando alguns organismos como indicadores de qualidade. Aí eu saí para o doutorado, né, fiz o doutorado fora do Brasil, lá passei um tempo na Inglaterra, estudei lá. Também segui nessa área, né, de mais voltada para toxicologia ambiental, né, mas ainda, até voltando um pouquinho atrás, na graduação, eu tinha um interesse muito grande com a educação ambiental, né, eu trabalhava lá num projeto de extensão, né, na época a gente nem classificava muito como projeto de extensão, mas a gente desenvolvia algumas atividades com um grupo, assim, com algumas comunidades, então eu já tinha um interesse muito grande nessa parte da educação ambiental, mas, né, por possibilidade e tal, eu acabei entrando mais nesse campo, né, de pesquisa, numa área, né, mais específica, que também é uma área ambiental que, né, conversa com as questões aí, principalmente de poluição, né, muito nessa parte mais de contaminação ambiental. Aí, quando eu terminei o doutorado, né, voltei para cá, com meu esposo, né, e ele conseguiu logo se colocar aqui na USP, aqui ele passou num concurso aqui na USP, e eu comecei a fazer um projeto de pós-doutorado lá no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada aqui da USP, na mesma área que eu fiz a formação, mas lá eu conheci o pessoal da educação ambiental, o pessoal tinha um curso de especialização em educação ambiental que, né, ocorreu por muitos anos, né, acho que a última turma foi pouco antes da pandemia. E em contato com esse grupo, né, eu acabei conhecendo um grupo de pesquisa da UFSCar que trabalhava com educação ambiental. E aí eu comecei a participar dos encontros de educação ambiental e já estava com uma vontade, né, de mudar um pouco, assim, de ter um enfoque diferente, assim. Eu comecei a perceber que trabalhar com as pessoas, assim, trabalhar com essa questão mais de mudança cultural, era uma coisa que talvez para mim fizesse mais sentido, assim, né? E, por sorte, teve a possibilidade de um concurso ali na UFSCar para trabalhar justamente nessa área, né, que é trabalhar como bióloga e trabalhar com a questão da educação ambiental. Então, eu acabei entrando, né, nessa vaga e isso foi em 2009 e eu estou lá até hoje. No começo, né, não tinha muito envolvimento com o projeto do Cerrado, lá da Trilha da Natureza, e estava mais envolvida com as questões de resíduos, né, porque a gente estava junto com o Departamento de Gestão de Resíduos lá da UFSCar, trabalhando com contaminação em laboratório, né, resíduos de laboratório, essa parte mais com esse enfoque mesmo. E o projeto da trilha, ele acontecia, né, o projeto da trilha, que é desenvolvido ali no Cerrado, ele acontecia com coordenação do Departamento de Botânica já há muitos anos, desde 1992, há mais de 30 anos, né?
E eu conheci algumas pessoas do projeto, né? Gostei muito, fiz umas visitas no Cerrado lá. E uns anos mais para frente, né? A professora que era a coordenadora desse projeto, ela ia se aposentar. E o departamento que eu trabalho, ele é ligado à gestão da universidade, à Secretaria de Gestão Ambiental. E houve então, né, uma conversa, né, a gente entrou num acordo para trazer o projeto para a secretaria, porque justamente ele estava ligado, né, com uma pessoa, né, uma docente que ia se aposentar, e se a gente não fizesse essa migração, podia ser que o trabalho, né, que o projeto se perdesse, né? Então, a ideia, então, naquela época, foi trazer o projeto para a Secretaria de Gestão Ambiental, e eu assumi a coordenação do projeto. Junto com ele, vieram algumas pessoas que me ajudaram, né? Que uma delas ia participar aqui com a gente hoje, que é a Amanda, mas a Amanda Mello, né? Que não conseguiu, em função do trabalho, né, que é um pouco distante, ela não conseguiu chegar em tempo hoje. Mas a Amanda, na época, era estudante de graduação e já atuava no projeto como monitora, né? E ela acabou vindo junto nessa transição, e foi muito importante, assim, esse contato com a Amanda, pela vivência que ela já tinha no projeto, né? Junto com ela também veio um outro monitor que já era formado, estava começando o mestrado dele, que era o Pavel, que também muitos anos foi monitor da trilha, e começou então esse aprendizado, assim, né? De trabalhar com as questões da educação ambiental voltada para o Cerrado, né? Então isso vem lá desde 2014 que eu estou envolvida com isso, e é um mundo, assim, tem sido um mundo mesmo, assim, de troca, né, de conhecer pessoas, de trabalhar diferentes assuntos, e é isso, né? Um pouco longa essa apresentação, mas para contextualizar. Legal, pô, sensacional, muito bom saber um pouquinho dessa sua trajetória. E Eduardo, fala pra gente então um pouquinho também sobre a sua formação, a sua atuação, como que você entrou no projeto, conta um pouquinho pra gente. Então, eu entrei no projeto em 2019, parecia, né, na verdade, parecia que era muito distante da minha área, né, das ciências humanas, eu pensava, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer, será que vai dar certo? Aí eu, enfim, entrei no projeto, falei assim, quero descobrir coisas novas para minha formação, e comecei a me interessar, principalmente com a ajuda da Amanda, né, que como a Liane citou, tinha outros bolsistas também, mas a Amanda me ensinou muito, a Liane também me ensinou muito sobre educação ambiental, e eu fui meio que encaixando isso na minha formação, né. Eu curso Linguística, eu faço Linguística na UFSCar, e com o tempo eu comecei a perceber que dava para trabalhar educação ambiental e linguística, né. Hoje em dia eu tenho o início de um projeto de iniciação científica em divulgação científica na área de educação ambiental, trabalhar um pouco sobre a forma como as pessoas se comunicam, né? Como elas transmitem as informações sobre educação ambiental para o público, né? Então, a Trilha da Natureza me ajuda muito nisso, né? Até nas produções de podcast também, que eu faço na trilha. E é muito interessante para mim, né? Durante as visitas, né, no Cerrado, eu tento abordar muitas questões relacionadas às perspectivas dos povos do Cerrado e as relações que esses povos têm com o meio ambiente, né? Então eu trabalho muito sertanejo, comunidades quilombolas, comunidades de povos originários, enfim. Então eu tento fazer essa abordagem tratando as ciências humanas com essa inter-relação com o meio ambiente e sustentabilidade, né? Mas assim, para mim é um prazer participar do projeto, assim, tanto é que eu tenho interesse em continuar no projeto até para fazer mestrado futuramente, provavelmente. Para mim é uma gratificação muito grande participar do projeto. Que legal, pô. Eu acho muito massa quando tem um pessoal de áreas diferentes, assim, né, não só de biologia ou de biológicas, né, participando e fortalecendo esse tipo de projetos ambientais, né, até porque não é só biólogo, só ambientalista que depende do meio ambiente, né, que pode causar algum impacto, seja positivo ou negativo. Então, muito legal saber da sua participação, né, Eduardo? E mesmo sendo de outra área aí, de humanos, né? Eu posso complementar com uma coisa. Vou complementar uma coisa interessante que você falou, né? Legal realmente isso, né? Todas as vezes que perguntam
quando eu tô na visita, nossa, mas você faz linguística, você tá aqui, né, tal, questão do meio ambiente, como que essa questão de... Eu deixo bem claro, principalmente para quando entra calouros aqui na UFSCar, né, eu sempre dou essa ênfase, né, a UFSCar, ela incentiva, né, que nós, graduandos aqui, tenhamos essa perspectiva interdisciplinar, né. Então, acho que se fosse talvez em outro lugar, eu teria tido uma maior dificuldade, né, mas eu acho que a instituição, ela abre essas oportunidades, né? Incentiva muito isso, né? Então isso é muito legal. Desculpa te interromper. Imagina, não por isso, pode ficar à vontade. Mas bora lá então para a gente puxar um pouquinho do assunto sobre o Cerrado, que é um bioma tão incrível e que está na nossa região aqui, né? Acho que a gente se sente mais perto, não só geograficamente, mas até emocionalmente, talvez, né? E então acho que para a gente dar um pontapé inicial seria legal a gente começar descrevendo o Cerrado, né? Para quem ainda não conhece muito, assim, quais são as particularidades do Cerrado, né? A gente lembra sempre da questão das árvores tortas, né? Uma vegetação mais espaçada, né? Aquela ligação com o fogo também, né? É muito presente, né? Então eu quero pedir para vocês falarem um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes aí, como se a gente fosse um nova-iorquino que nunca viu uma área natural na vida. Quer começar ali? Posso começar, você vai me ajudando aí, Tá, né? ajuda, pode ir tranquilo. Então, o Cerrado, né, entre aspas, a savana brasileira, né? É um ambiente, assim, é um bioma que também, né, existe uma discussão sobre isso, se é um bioma, se não é um bioma, né? Existe a teoria de que o Cerrado é um conjunto de biomas, porque ele é formado por vários tipos de fisionomias, como a gente vai, né, falar depois. Mas, para efeitos assim, de descrição, legais e tal, né, até para resguardar como um ambiente que merece ser preservado, é bom que se diga que é um bioma, né? Inclusive, vem apenas depois da Amazônia, né, como um dos mais ameaçados aí na verdade, mais ameaçado até, né, em termos do que já foi destruído do Cerrado, né, tá à frente nessa questão. Mas, então, para descrever, né, esse domínio, né, que ocupa aqui a parte central do nosso país, composto de fisionomias diversas, né, que vai desde um campo mais limpo, né, que vai sendo ocupado pela vegetação, se tornando um campo mais sujo, com a presença de algumas arbustivas, e dependendo, né, de onde essas plantas, da condição do solo que essas plantas crescem, então a gente pode ter assim uma área mais úmida, né, que são as matas de galeria, até as matas mais secas, né, que são os cerradões. E nesse ambiente, então, a gente encontra essas espécies muito adaptadas, né, às plantas, pelas condições que são bastante extremas de seca, né, épocas secas bastante extrema, um solo também mais arenoso, né, então a vegetação teve que se adaptar, né, a essas condições. Geralmente, então, são plantas que têm as cascas, né, dos troncos bastante grossas, né, para proteger contra o fogo também, que é um elemento que, por ser uma vegetação de uma área mais seca, faz parte, né, do sistema. As folhas, né, adaptadas também, mais grossas, as raízes profundas para buscar água no fundo, né, e muito biodiverso, né? A gente, quando olha assim, as pessoas assim, que veem um cerrado pela primeira vez, olham de fora, pensam que, né, muito igual, né, que não tem variedade ali nas plantas e tal, costuma pejorativamente falar, né, que é um matagal e tal, mas assim, olhando de perto, né, fazendo né, o estudo da vida presente ali, dos elementos presentes, se verifica então essa grande biodiversidade, né, tanto das plantas, né, como, né, da fauna, né, que coabita ali e se adaptou, né, tudo muito adaptado, uma vegetação muito antiga, um sistema muito antigo. É legal que a Liane citou, né, sobre essa questão do cerrado, ser a savana, tem essa característica, né, de savana,
E às vezes as pessoas têm essa ideia também de que o cerrado é seco e que é uma característica hegemônica, né? Mas como ali falou, o cerrado possui várias fitofisionomias, né? Gosto de citar uma que durante as visitas ali na trilha eu sempre levanto, que é as áreas de veredas, né? As pessoas conhecem muitas veredas ali pela obra do Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas, do qual ele trabalhou muito, inclusive, as questões de fitofisionomia dessa área, principalmente as partes de alagadas. É importante a gente frisar isso, né? Que as pessoas conhecem simplesmente pelo Guimarães. E uma característica importante da área de veredas, que é um emblemático, uma árvore que é emblemática nessa área, é o buriti, né? E ele emerge ali nessas áreas alagadas. E a questão das veredas é que ela também serve ali de refúgio para os pássaros também, fonte de alimento. E é bem interessante a entender as características das áreas de veredas, né? Um exemplo, assim, para quem quiser conhecer uma área de vereda, assim, que inclusive foi lugar de inspiração lá para o Guimarães, é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, né? É muito interessante, então, um dia, se alguém quiser, tiver curiosidade ali para conhecer, é importante também. A gente também tem a questão do cerrado rupestre, né? O cerrado rupestre, ele tem essa relação ali com um solo mais rochoso, a questões arbustivas com as rochas, né? Também tem a caatinga, que está ali entre um pouco o cerrado e um pouco entre esses dois, né? Tem essas relações bem próximas ali, são biomas diferentes, mas às vezes também tem inter-relações, né? Nessas relações também sobre Cerrado e Caatinga, eu gosto bem de citar também. Outra questão importante, que é a parte arqueológica do Cerrado, né? O Parque Nacional Serra da Capivara é um reflexo dessa inter-relação entre Caatinga e Cerrado, né? Então também para um dia o pessoal quiser conhecer, é bem interessante. Acho que outra questão assim, importante da gente falar é que como o Cerrado ele ocupa esse espaço central, né, no Brasil, ele também faz conexão com os outros biomas, né? Faz conexão com a Amazônia, faz conexão com a Mata Atlântica, com a Caatinga. Aqui, então, a gente acaba recebendo aí também bastante fluxo, né, de animais e plantas mesmo, que também vêm, né, desses outros ambientes, por isso acaba enriquecendo ainda mais, né, o ambiente. E para quem quiser também ter uma experiência próxima do que essas relações do Cerrado, a gente pode falar aqui da UFSCar, né, do Cerrado da UFSCar. O Cerrado da UFSCar ele apresenta características um pouco diversas, né? Ele tem ali uma característica de cerrado estrito senso, mas também tem uma mata de galeria, né? Então, nas visitas, a gente consegue fazer para as pessoas entenderem realmente como que diferencia, né? Que a mata de galeria, que é também uma fitofisionomia do cerrado, tem essa característica alagada, de estar presente ali, né, principalmente em áreas de nascente, de córrego, né? Durante as visitas, a gente consegue fazer mostrar essa dicotomia entre o cerrado, que as pessoas conhecem como cerrado, entre aspas, né? Seco, com aquelas árvores tortuosas, que é aquela questão do cerrado estrito senso, né? Que a gente conhece bastante, que o pessoal aprende na escola. E também esse cerrado que é mais úmido, né? Que aqui é a mata de galeria. A gente tem essa dinâmica ali durante a visita. Então, para o pessoal de São Carlos, ou para quem é de fora, onde quiser, fazer as visitas e ver como é essa relação ali em loco, então também são muito convidados, né? Isso é bem interessante também de falar sobre a questão do cerrado daqui. Sim, legal. O pessoal não tem noção, né, da magnitude que é o cerrado também, né? E aproveitando já que vocês comentaram, né, que o cerrado ele tá numa área, tipo, ele faz área de transição com outros biomas e tal, né? Tem esse acesso de animais que vem, pode ser ou da Caatinga ou da floresta amazônica, do Pantanal, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho já da biodiversidade, né, do cerrado, né? Da nossa fauna e flora, né? Falando desses animais que também podem atravessar ele e também das principais ameaças que o cerrado sofre, né? Além de ameaças à caça, né? Ou problemas com a fauna, com a flora, também tem esse problema do fogo, que além de ele ser natural, também tem o problema de incêndios criminosos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso daí. Da fauna, eu acho que a gente pode, né, partir do nosso remanescente aqui de Cerrado, que é tão pequeno, né, dentro da UFSCar, mas que dá uma amostra, assim, da riqueza, né, desse ambiente, justamente por ser um espaço tão, né, em tamanho pequeno mesmo, assim, né, e com tanta biodiversidade. A gente começou a fazer um monitoramento por câmeras
de monitoramento, né, por câmeras TREP, e há pouco tempo esse trabalho iniciou num projeto de mestrado de uma pesquisadora que é colaboradora da trilha também, e ela terminou o mestrado e as câmeras continuaram, e a gente continuou fazendo, né, o monitoramento. E em pouco tempo, em 2 anos, assim, surpreendeu, né, a quantidade de animais que foram registrados. Já se tinha, né, o registro oral, assim, algumas fotos, né, de alguns visitantes, né, que conseguiram, por sorte, né, topar com alguns desses animais, mas a gente acaba tendo, assim, agora um registro oficial mesmo, né, um dado, né, que pode ser trabalhado depois e tal, em pesquisa. E ali, então, só nesse pouco tempo, né, pouco mais de 2 anos, e nesse espaço pequeno, a gente já conseguiu, então, identificar onça parda, lobo, cachorro do mato, irara, né, muitas espécies de aves também, que não sei se o Eduardo quer citar algumas também, né, que apareceram lá, e é uma riqueza realmente, né, muito, muito grande e surpreendente, né, a gente fala, né, que o Cerrado é um ambiente resistente, né, porque é isso, resiste a incêndio, resiste às condições climáticas, né, e essa fauna lá adaptada também, né, junto com o ambiente, né, acaba sendo também resistente, né, mas, né, infelizmente também, né, sofrendo aí várias ameaças, né, principalmente de redução de hábitat, né, por hábitat reduzido, acabam transitando entre pequenos fragmentos e correndo risco também de atropelamento, doenças, né, porque essas áreas também acabam estando muito em contato com áreas urbanas, então contato com animais domésticos, então são várias as ameaças aí que a gente pode citar. Mas fala aí um pouco também, Eduardo, para não pular para as ameaças. Tá bom. A Liane citou a Irara, né? A Irara é uma questão interessante aqui no Cerrado, né? Que durante muito tempo a gente ficou nessa dúvida se... Nossa, mas será que já apareceu Irara aqui no Cerrado do Oscar? Tinha um boato que existia Irara, que muita gente viu. Até que um dia a gente recebeu uma foto de uma pessoa que faz trilha ali pelo Cerrado, de bike e tal. Mandou uma foto pra gente e falou assim, que já tinha visto a Irara. É uma foto um pouco antiga, lá de 2010, 2002, se eu não me engano. Mas a Irara, né, ela, para quem contextualizando, a Irara é da família ali dos mustelídeos, né? Ela ali faz parte dessa questão ali da parentes ali das ariranhas e das lontras, né? E, uma coisa legal é que o nome popular dela, né, também pode ser conhecida como papamel, né? Porque um dos alimentos preferidos dela é o mel. Então, também tem esse nome interessante, né? E existe iraras aqui no Cerrado do Oscar, né? A gente conseguiu uma foto e mostrando esses animais. Tem tamanduá bandeira, aparece muito nas traps, né? A gente vê muito aqui... Tem um vídeo muito legal de um tamanduá registrado por uma trap aqui, que é um tamanduá fêmea com filhotinho, né? Nas costas, né? Assim, é uma das imagens mais bonitas que eu já vi aqui no Cerrado. O Cerrado aqui no Oscar, né? É um ponto também de aves migratórias, né? Então, assim, a gente pode encontrar algumas aves migratórias que vêm ali da América do Norte para cá. Também tem esse ponto de transição. Em algumas épocas, a gente até faz observações de aves migratórias. A gente já tem até em 2019, a gente teve uma observação de aves migratórias, foi bem legal. E a importância das câmeras traps, né? As câmeras traps têm essa importância de a gente registrar coisas que às vezes a gente não sabe que tem, né? Então isso é muito importante. Não só para registro, como questão de pesquisa científica, mas também como incentiva a questão de preservação ambiental, né? Um espaço aqui que às vezes as pessoas não conhecem e tem uma fauna e flora muito diversificada, né? Falando em flora, né? Flora aqui no Cerrado, não só na UFSCar, mas no Cerrado geral, a gente encontra aqui na UFSCar pequi, o pequizeiro, inclusive pequizeiro está com muitos frutos. A gente nunca viu os pequizeiros com tantos frutos quanto esse ano. Então, provavelmente vai ter uma frutificação muito grande de pequis. A gente tem abacaxi do Cerrado, a gente tem barbatimão muito comum, as pessoas conhecem muito barbatimão por ser cicatrizante, faz parte ali da cultura popular, né, principalmente dos povos do Cerrado, mas as pessoas conhecem na cultura popular como cicatrizante, canela de velho, que são plantas também de interesses de pesquisas farmacológicas também, né, o Cerrado tem essa
abertura também na área de pesquisas farmacológicas, né? Importante citar também que a gente pensa em fauna e flora, mas a gente às vezes acaba esquecendo dos insetos, né? Aqui no Cerrado, a gente foi descoberto em 2021, se eu não estou enganado, uma espécie de libélula típica daqui, do Cerrado, ali na área do Lago Maiaca, que tem o nome científico de Etheragion gorb. Então, ela foi descoberta ali através de uma pesquisa, inclusive de pesquisadores aqui da UFSCar. Mas o Cerrado é bem diverso nesse sentido, né? Agora que a gente vai entrar nas questões de ameaças, né? Essa que é a questão, né? Muitas dessas ameaças interferem nesses animais, né? Na dinâmica de convívio ali desses animais. Não só dos animais, como também dos insetos, né? Então é bom quando a gente vai entrar agora nesse assunto, a gente pode falar um pouco mais depois. Como tu citou, essa espécie nova de libélula, né, Eduardo? Quantas outras ainda a serem descobertas, né? Teve também, eu não lembro o nome da espécie, mas teve descoberta de um crustáceo, de um microcrustáceo, ali há uns anos atrás. E esse ano a gente começou a fazer uma atividade voltada para conhecer os morcegos, né? Que tem uma especialista de morcego que está fazendo, né, o doutorado na parte de genética, né? Mas ela sabe bastante de morcegos, e a gente trouxe essa ideia de uma atividade que uma das colaboradoras da trilha acompanhou num pós-doutorado que ela fez lá em Portugal, né? Que o pessoal estava explorando a temática dos morcegos em lugares de visitação pública, para desmistificar um pouco, né, essa questão do morcego ser um animal mau e tal. E a gente estava, a semana passada, fazendo uma atividade lá de visita, né, pelo dia do Halloween, pelo dia do Saci, né, e fizemos uma associação com essa questão dos morcegos. E conversando com a Camila, né, que é a especialista, ela comentou assim, o quão pouco se sabe, né, das espécies, mesmo assim, aqui da UFSCar, ou de maneira geral, né, dos morcegos, sabe muito pouco. E eles estão muito presentes, né, e são muito importantes para a polinização. Então tem toda essa questão da interação também, né, entre as plantas, entre os animais. O Eduardo citou o pequi, que depende, né, dos morcegos para poder, né, frutificar, depende que os morcegos visitem uma árvore e vão para outra, né? Então tudo isso é muito rico, né? A presença das espécies em si, as interações que a gente nem conhece, né? E que a gente precisa de tanto estudo ainda, né? Para entender como é que funciona. Então muita coisa ainda para conhecer também. Mais um motivo, né, da importância desses ambientes aí de serem conservados. E a questão das principais ameaças também, né? Tem muita coisa também, né? Que é um bioma tenso, né? Que pega diversas regiões do país, diversos estados aí e tal, né? Tem essa questão da transição, que ele está ligado a outros biomas e tal. E, obviamente, não tinha como passar ileso, né? E, inclusive, ele é tido como o bioma mais ameaçado do Brasil, né? O bioma mais ameaçado do Brasil, e a gente também não falou, hotspot da biodiversidade, né? Que são dois considerados no mundo, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, né? É bem contraditório isso, né? Tem essa característica de ser tão biodiverso e tão ameaçado, né? Pois é. E de repente acho que é uma coisa meio, né, que acaba puxando a outra, né? Justamente pela enorme diversidade que possui. É mais visado, né, mais explorado, né, e, claro, explorado negativamente, né, não de uma forma sustentável, né, que é uma pena, porque acaba trazendo prejuízo para todo mundo, né, porque o Cerrado tem todo aquele lance do sequestro de carbono, né, da recarga de aquíferos, né, então ele tem uma importância incrível, assim, para os ecossistemas, para o meio ambiente, né, para a sociedade, né, para todos os setores assim, econômicos, ecológicos e tudo, né? Uhum. Mas infelizmente tem essa questão das ameaças, né? Sim, é interessante isso mesmo, né? Mas se a gente considerar também que a ameaça que veio nos últimos anos de exploração para a agricultura, né? Que muitas vezes o cerrado aqui era visto
sem conhecimento do que estava nele mesmo, né? Era visto como um espaço que precisava ser ocupado é visto em muitos lugares ainda, né? Mas como um lugar que ainda cabia, né, a ocupar com plantação de cana, plantação de soja, né, nessa região aqui mais central do Brasil. E por isso é importante destacar mesmo, né, que tem essa riqueza mesmo de fauna ali, de vegetação, que o leigo às vezes pensa que não, né? Pensa que é mesmo um lugar muito igual, né? Que não tem valor, não é que nem uma floresta, né? Que tem árvores grandes e né? Que as pessoas já têm mais assim uma noção de que é um ambiente mais rico, né? Aí, entre as principais ameaças vem essa aí, a agricultura também, né? Que a gente não citou antes. A Caatinga também sofre um pouco disso, né? Justamente por essa questão que você comentou, de não ser aquela floresta vistosa, né, como uma Mata Atlântica ou como a Amazônia, né? O pessoal pensa que, como você disse antes, né, Liane, que é só mato, né? Que não tem o que preservar ali, né? Essa questão da agricultura, né, da pecuária, daí vem também a degradação, né, de todo o ambiente, poucas manchas de cerrado que sobram, aí tem essa questão da ocupação urbana no entorno, né, que a gente vivencia aqui na cidade mesmo, pressão dos animais, fogo, muita coisa. Eu lembrei de um documentário, vocês com certeza devem ter assistido, que é um documentário muito bom, muito bem feito, e é aqueles documentários, né, como muitos documentários, né, ele traz muita informação, mas também traz muita tristeza, né, a gente acaba ficando meio deprimido depois de assistir o negócio, mas é o Sertão Velho Cerrado, né, que ele é bem conhecido, né, e ele mostra muito essa questão, né, até das pequenas centrais hidrelétricas, da disputa com o agronegócio, né? E fala bastante sobre também a questão dos incêndios criminosos, né? E acho que é um conteúdo interessante para quem quer saber um pouco mais sobre as características do cerrado e essas ameaças que o bioma sofre, né? Sim. O Sertão Velho Cerrado, acho que é um dos mais conhecidos. A gente, se não me engano, em 2019 a gente fez um evento assim, para mostrar alguns filmes sobre o Cerrado. A gente Cine passou Cerrado, né? Cine Cerrado. No Cine Cerrado a gente passou o Sertão Velho Cerrado, né? É interessante, né? Porque essa questão da agricultura é uma questão complicada. Existe formas de se fazer agricultura sustentável, né? Viável no país, né? O que resta é a gente ter incentivo para isso, né? Mas num país com as dimensões que a gente tem, é o fundamental que se pense numa agricultura. É questão educacional também, né? É saber que existe formas de fazer agricultura sustentável, né? O cerrado, ele é cada vez mais prejudicado, porque o solo cerrado é muito específico, é muito delicado, né? Tem que saber fazer ali a manutenção desse solo para a produção agrícola. Se você não se preocupa com as questões do solo, isso pode gerar uma erosão, o cerrado fica empobrecido. É complicado. Ó. Existe forma de se fazer agricultura sustentável no país, como eu falei, né? Resta-se que a gente tenha investimento, não só de políticas públicas, mas também de políticas educacionais, para que as pessoas entendam que é importante pensar nas questões de agricultura sustentável. Né? Uhum. E essa questão do fogo, né, sem querer ficar batendo muito na mesma tecla, mas assim, ela pode até ser usada como uma desculpa, né, para não preservar, né? Até a Amazônia já foi usada, né, um tempo atrás aí com esse discurso de não, é natural o fogo e tal, né, no bioma, isso aí acontece, faz parte do ciclo e tal. E como o cerrado ele tem uma ligação mais forte com o fogo, né, ele pode até ser benéfico dependendo do caso, né? Imagino que seja muito usado como desculpa, né? Tipo, tá tendo um incêndio no cerrado e o pessoal fala, não, isso aí é normal, isso é bom e tal, né? É meio por aí ou eu dei uma viajada aqui? É um pouco por aí, né? As pessoas às vezes também têm eu já ouvi as pessoas falarem que a Amazônia não pega fogo porque a Amazônia é úmida, né? As pessoas às vezes já ouvi falar isso, as pessoas às vezes têm essa falsa impressão. Mas, inclusive, trabalhando na questão de fake news, né? As pessoas têm essa ideia de que às vezes, né? A Amazônia não vai pegar fogo porque é úmida, então... E isso é complicado, né? Porque tem muita gente também que acha que, mas o Cerrado gosta do fogo, o fogo é importante pro Cerrado. E não é. Tem que se saber como trabalhar essa questão do fogo no Cerrado, né? Existe aquela questão do fogo antrópico, né? Que é o fogo causado pelo homem, e o fogo natural. O fogo natural
ele é importante para o cerrado, porque ele, enfim, favorece ali a germinação de algumas plantas. Só que também, dependendo se for em uma área de cerrado muito degradada, como, por exemplo, colonhão, braquiária, que são espécies invasoras, pode prejudicar a germinação dessas sementes, porque o que acontece, né? Esses colonhão e braquiária pegam fogo, a temperatura elevadíssima, muito elevada, maior do que seria em algum tipo de gramínea típica do cerrado. Então, isso pode ser que prejudique também a germinação de espécies, né? E tem que ser... O fogo é uma relação complexa no cerrado. Ele é bom, mas ao mesmo tempo tem que saber como lidar com esse fogo, né? A distinção dos tipos de fogo, né, Eduardo, que vocês sempre comentam na visita, né? O fogo bom e o fogo ruim, entre aspas, né? O fogo bom seria o fogo natural, né? O fogo que vem, né, de um raio, né? Que numa situação de chuva, em seguida ele é apagado, né? Pega fogo aos poucos em algumas áreas, né, que estão ali mais secas, e em seguida vem a chuva e apaga. E o que acontece então com esse fogo que é colocado? Normalmente ele é colocado em época que não chove, né, em época seca, com já bastante matéria seca, né, dispersa, então ele se espalha muito rápido, né, e a temperatura eleva muito, né, ainda associado a essa questão das exóticas, né? Contém essa presença dessas gramíneas aí exóticas em muitas áreas de cerrado, que faz tudo isso aí, aumenta a temperatura do fogo, não, né? Acaba que não tem adaptação que dê conta disso, né? Porque não foi nesse sentido que evoluiu, né, o ambiente. Então, né, pensando nisso, né, nessa questão, né, da associação do ambiente com o fogo, do cerrado com o fogo, existem técnicas de manejo do cerrado usando fogo. Esse ano até foi feito aqui no Cerrado da UFSCar, com o comando do Corpo de Bombeiros, né, pessoal de Araraquara, que está fazendo um trabalho de prevenção contra um incêndio assim, nessa região. Foi feito meio que experimentalmente, né, o uso do fogo controlado, para fazer acero, né? Acero negro que fala. Mas aí, então, a ideia disso é isolar pequenas áreas, né? E queimar o material seco, né? Que é bastante combustível, e prevenir, então, que no evento de um incêndio esse material esteja disponível para causar, né, um fogo ainda mais grave, digamos assim. E aí é feito em pequenas partes, com todo o controle, né? É feito um estudo das condições do vento, tudo muito bem pensado antes, qual área que vai queimar primeiro, qual área que vai queimar depois, né? E ainda assim existe bastante crítica, né? Porque, claro, sempre vai acabar afetando também os micro-organismos que estão ali, né? Alguns animais, algumas plantas que talvez não consigam se deslocar, né? Apesar de ter um controle, assim, não é 100% garantido, né? Então, mas é usado, tem sido usado nos parques nacionais grandes, aí tem sido usado, né, o fogo nesse sentido de controle mesmo. Mas é isso, assim, com muito cuidado, com muito estudo, né? Não é uma coisa feita, vamos botar fogo aqui para controlar o crescimento da vegetação, não é isso, né? É uma coisa... Porque o fogo, ele tendo essa associação evolutiva com o ambiente, algumas espécies, elas até dependem do fogo para conseguir germinar, né? Então, depois dessa queima, se observa mesmo plantas que fazia tempo que não se via, né, que conseguiram germinar, até para manter o ambiente aberto, né? O cerrado é um ambiente que, a gente falou, tem as várias fisionomias, tem os campos limpos, né, que depois os campos que vão ficando com algumas vegetações nas arbustivas, que são os campos sujos, mas ele teria, originalmente, todas essas fisionomias, né? Alguns animais, como o lobo-guará, precisam, né, de uma área mais aberta e tal. Então, existe essa associação mesmo, né? E o que acontece é que, hoje em dia, né, com as áreas cada vez menores, né, mais interiorizadas, né, perto das cidades, nem tem mais essa possibilidade de acontecer como acontecia no passado, né, dos incêndios provocados aí pelas chuvas e se autocontrolarem, né? Mas é isso, então existe essa associação mesmo, né? E o ambiente evoluiu para isso, mas não para o fogo antrópico, não para o fogo mau, no caso, né? Muito bem. E é legal deixar bem claro também que realmente é uma coisa muito estudada, muito pensada, com cautela, não é simplesmente chegar lá e meter fogo no negócio, né? E esperar algo positivo disso, né? Sim,
Pessoas às vezes têm essa... É bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, é só colocar o fogo e tá... Não, tem que ter todo um preparo. E é interessante, menina, que a gente falar sobre isso, né? Porque a questão também que o Cerrado ele tem essa questão de recarga de aquífero, né? Eu acabei falando sobre o solo, né? E questão da agricultura, é importante pensar nisso também, né? O solo do Cerrado, ele serve como recarga ali para aquíferos, principalmente a questão do aquífero Guarani e tal. Uhum. Só que acontece, solo que não é tratado e não é bem cuidado, pode afetar essas recargas desses aquíferos, né? E o Cerrado é fundamental para a recarga de aquífero e também para a questão dos rios do Brasil, né? O Rio São Francisco nasce em uma área do Cerrado, então a gente tem que pensar um pouco nisso também, como Cerrado, como fazendo essa recarga para os aquíferos e para as nascentes aqui dos principais rios do país, né? Tem esse papel importante, né, do Cerrado, Uhum. berço das águas, né, do Cerrado, de ter esse papel de fazer a recarga as raízes profundas, né, que acabam permitindo que haja essa penetração na água, o tipo de solo, né. Não, perfeito, então. Então a gente tá. Acho que agora tá chegando praticamente nos últimos tópicos, né, que a gente tem aqui da conversa. Vocês já falaram mais ou menos por cima, né, do projeto de vocês, né, de educação ambiental, que chama Trilha da Natureza, né, só complementando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a mais, né, sobre ele, para quem quiser conhecer. E vocês também têm um podcast, né, de mesmo nome. Começou em 2020, se não me engano, foi em março, né? E eu queria que vocês falassem como que começou, qual que foi a ideia, né? Não sei se foi por causa da pandemia, que as coisas ficaram mais inacessíveis, vamos começar a fazer essa conversa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, do projeto e um pouquinho do podcast de vocês também. Eu falei para vocês que eu vim trabalhar com educação ambiental e acho que o que mais me encantou mesmo na possibilidade, né, de estar envolvida nesse projeto, e depois eu fui aprendendo o quão maravilhoso é o Cerrado, né, mas é a questão da educação ambiental, né, que já era um projeto que tinha essa intenção, né, de promover a educação ambiental, né, que foi um espaço, a Trilha da Natureza é um espaço educador, né, é um trajeto que foi desenhado, assim, na área de Cerrado, do campus ali, aqui, né, de São Carlos, para mostrar, né, os aspectos do ambiente, né, começou como uma ideia, assim, de conhecer o ambiente mesmo, né, das características, né, mostrar a importância do cerrado, né, as principais fisionomias, as principais adaptações, né, e essa era a ideia inicial do projeto, né, e tanto que quando começou foi muito voltado para os estudantes da biologia, né, eram os estudantes da biologia que participavam do projeto como monitores, né, tinha cursos de formações, muito voltado para o pessoal da biologia mesmo, e a ideia de trazer as escolas da cidade, então, para conhecerem, né, ser uma oportunidade, então, também de formação aos biólogos, né, aos futuros professores, essa interação com as escolas. Assim começou o projeto lá há 30 anos atrás. E ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo até na concepção da educação ambiental, né? Que a gente tem um histórico ali na UFSCar de um grupo bastante consolidado, né, de pesquisadores, né, tinha a professora Aide, que se aposentou já, e que trabalhava com educação ambiental, né, foi assim, sempre referência aqui em educação ambiental, e nesse contexto, né, o espaço começou a ser utilizado, né, para promover a educação ambiental no sentido mais amplo também, assim, não só na parte, né, de conhecimento do ambiente, mas de provocar essas interações mesmo, né, essa reaproximação das pessoas com a natureza, né, provocar os sentidos das pessoas, promover uma educação ambiental mais crítica, né, que pudesse, então, ser enfocada a questão das ameaças para o ambiente, do papel do cidadão, né, todas essas questões ali a gente pode trabalhar no Cerrado da UFSCar, né, e aí o projeto da Trilha da Natureza foi ganhando, assim, mais espaço, né? A gente teve uma situação muito específica há alguns anos atrás, 2008, 2009, né, que se pretendia, né, na época, fazer uso do espaço onde hoje a gente tem a área preservada ali de servidão ambiental, né, que é a área onde tem inclusive, né, a gente faz as atividades do projeto da trilha, que pretendia ser usado para a expansão da universidade, porque era uma área que tinha na origem assim essa
essa intenção, né? A universidade era uma fazenda, né? O campus da universidade era uma fazenda e foi construída uma parte, né? E a outra parte, então, ficou para mais tarde ser utilizada para expansão. Só que o Cerrado regenerou, né? E então ficou esse impasse, assim, algumas pessoas queriam que preservasse o ambiente, outras defendiam que não, que aquela área ali era a área de expansão da universidade, né? Teve muita discussão sobre isso, e eu acho que isso também ajudou um pouco a formar essa consciência mais crítica mesmo, assim, né, da comunidade na época em relação a esse espaço, né? Também contribuiu, e aí foi se percebendo, então, cada vez mais a importância, né, desse ambiente para uma formação bem ampla mesmo, né? A gente pensar em todos os aspectos da educação ambiental. E pensando nessa reaproximação, né, das pessoas, né, do ser humano-natureza, várias ações a gente tem tentado, né, desenvolver ali dentro do espaço, né? Não só mais visitas, mas também atividades culturais. A gente tem feito... pouco antes da pandemia, mais, né? Agora a gente está retomando, né? Antes da pandemia, quando o projeto passou lá para a secretaria em 2014, a gente começou a fazer as visitas abertas, que antes não tinha, assim, essa visita aberta ao público, era mais só a visita agendada mesmo. Aliás, né, a gente acabou não falando aqui da parceria que a gente tem com o CDCC, né, que o projeto da Trilha da Natureza é desenvolvido tanto pela UFSCar como com o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP, que está mais a cargo de trazer as escolas, né? A gente acabou dividindo um pouco, assim, a equipe da UFSCar trabalha com a comunidade acadêmica, atendendo professoras, né, quando querem trazer seus alunos, às vezes universidades da região também, né, grupos que não são escolares, né, a gente agenda visita para escoteiros, grupos religiosos, até empresas, né, já quiseram fazer vivências lá, e a gente oferta essas visitas abertas, começou com a oferta de visitas abertas, porque a gente percebeu que tinham pessoas dentro da universidade mesmo que não conheciam o Cerrado, não sabiam que tinha essa área ali, né? Então se tentou fazer essa divulgação dessa forma, oferecendo as visitas, e é sempre um sucesso de público, né? Abre para visita aberta, vem gente da cidade, vem gente da USP, né? Vem gente de dentro da UFSCar participar. Visitas diurnas e visitas noturnas. Depois a gente começou também a desenvolver algumas outras atividades, tudo partindo muito de quem estava fazendo parte do projeto nas diferentes épocas, né? Houve sarau cultural, houve yoga no Cerrado, concurso de fotografia. Então é uma coisa que vai puxando a outra, assim, depende também, como a gente tem tido pessoas de várias formações, né? Vários cursos envolvidos também, isso é bacana, né? Cada um traz a sua visão e as ideias do que quer desenvolver. A trilha não é mais um projeto só para biólogos, como o Eduardo está aí de prova, né? É um projeto de educação ambiental que pretende mesmo fazer essa formação e até falando nisso, assim, possibilita que seja aplicada a Política Nacional de Educação Ambiental dentro da universidade, né? Porque a Política Nacional prevê isso mesmo, que a educação ambiental tem que ser para todos os cursos, né? Em todos os níveis, para educação formal, educação não formal. Então, o projeto propicia isso tudo. E por isso a gente tem muito orgulho dele, né? Porque a gente vê ali que são inúmeras as possibilidades que um espaço como esse que a gente tem o privilégio de ter ali na UFSCar possibilita, e as pessoas também, né? Que com suas formações, com suas visões, podem trazer e contribuir para que sempre haja novas ideias e, né, um contínuo. Poxa, que bacana. Muito legal esse projeto, o tempo que ele está perdurando aí, né? O tanto de gente que já participou dessas visitas, né? Tava dando uma olhada nas redes sociais de vocês, no podcast também. São coisa de 15 mil visitas, né? Que tem registrado aí. Então é um projeto incrível, né? Muito legal trazer essa aproximação da população, né? Das comunidades aí para uma área tão legal, tão importante que a gente tem. Então tá todo mundo super de parabéns pelo projeto aí. Então, complementando um pouco ali sobre a questão do projeto, né? Importante a gente falar também que a gente sempre... O projeto a gente não faz sozinho, né? A gente faz tudo muito unido, né? Quero agradecer aqui, a gente agradecer também aos outros bolsistas que ajudam a gente no projeto, pessoal voluntário, pessoal antigo que sempre tá uma hora ou outra voltando pro projeto ajudando, a Amanda, né, que ia participar, a
Camila, que é ex-bolsista, a Júlia. Pessoal sempre, a trilha, as pessoas sempre, uma hora ou outra voltam e ajudam a gente. A trilha, a gente tem uma rede muito grande, assim, de colaboradores, né? Isso é muito legal. E sobre o podcast, então, o podcast começou em 2020, né? A proposta do podcast justamente começou ali na época da pandemia, né? A gente não sabia o que fazer, a gente queria continuar com as coisas do projeto, não podia, obviamente, a gente não podia fazer as visitas, mas como a gente poderia ali atrair um pouco as pessoas, deixar as pessoas mais confortáveis, trazer mais informação naquele período que era bem complicado, né? Aí a gente decidiu fazer o podcast, né? Começando com algumas temáticas sobre educação ambiental, a gente trabalhou vários temas, desde fotografia no Cerrado até, sei lá, falando sobre as questões dos urubus, insetos, a gente tem um podcast especificamente sobre a libélula Anterior João Gorb, falando um pouco, contando um pouco sobre como foi a descoberta. A gente recentemente fez um podcast sobre visitas acessíveis no Cerrado, que a gente teve uma visita com o pessoal do SESC na Semana Move, né? Que é uma semana que incentivava a visita acessível para todas as pessoas, né? Então a gente teve um evento bem legal e a gente tem um podcast sobre isso que a gente publicou recentemente. É legal, acho que podcasts têm um papel fundamental na divulgação científica, né? Trazer informação acessível para as pessoas. Às vezes as pessoas querem ouvir, sei lá, não tem um tempo ali para ficar, sei lá, vendo um vídeo, às vezes coloca para cozinhando, assiste um podcast. Eu acho que a função do podcast como divulgação científica, acho que é importante, acho muito bom. Eu gosto de fazer podcast, né? Assim, eu acho que me ensinou muita coisa, né? Falar, não ter vergonha de falar, acho que podcast me trouxe muito isso. E eu gosto muito de fazer o podcast da trilha, na verdade, né? Para mim é um prazer fazer. Muito bom. Realmente é uma ferramenta super importante para agregar até e que cabe na correria do dia a dia, né? Como você falou, de repente durante alguma atividade que você está fazendo, dá tempo de você aprender alguma coisa, né? Agora, antes da gente encerrar, eu quero só perguntar para vocês como é que quem tiver interesse de fazer uma trilha, né, lá no Cerrado, como é que faz, como é que o pessoal pode proceder? Assim, se são grupos organizados, né? Se são grupos de escola, a nossa primeira orientação, se tem algum interesse de alguma escola, a primeira orientação é entrar em contato com o CDCC, né? Que o CDCC agenda as visitas escolares, tem uma organização melhor para receber as escolas, né? E um preparo também já para as escolas, assim, no sentido das ferramentas que o pessoal usa, né, para mostrar as características do ambiente, né, tudo. E, em geral, então, a gente primeiro orienta que as escolas procurem o CDCC. Em alguns casos, a gente também agenda visitas escolares, que a gente não dá conta de muitas, né, mas algumas vezes a gente agenda, se por acaso não tem horário compatível lá no CDCC. Tem casos também que a gente acaba recebendo escolas dos ex-monitores, ex-monitoras da trilha, que vão trabalhar em escolas e fazem questão de que o projeto, que eles venham com a equipe da UFSCar, né? Então, existem algumas situações, mas geralmente a escola a gente acaba indicando para o CDCC. Os grupos que não são escolares, né? Os grupos de universidades, das universidades aqui da região, ou, né, também organizações não governamentais. A gente recebe muitos adolescentes de grupos de ONGs, assim, que trabalham extraturno, né, que vem. Tem um pessoal que todos os anos vem, que é de Dourados, né, um grupo chama Ecociente, eles vêm todos os anos fazer visita com a gente. Então são alguns grupos mais não escolares, assim, mas organizados também, né. E aí a gente pede para entrar em contato, né, pelo e-mail. A gente tem um e-mail geral, que é o trilhadanatureza@ufscar.br, e também pelas redes sociais, né, tem o Instagram da Trilha da Natureza, e tem um e-mail específico para agendamento, mas geralmente as pessoas entram em contato primeiro pelo e-mail geral da trilha e a gente direciona para o e-mail do agendamento, para a nossa organização interna, assim, para depois a pessoa preenche lá o formulário de agendamento, dando, né, uma ideia de quando gostaria, do tamanho do grupo, e aí a gente se organiza assim, depende muito. Não, a gente não consegue ter né, uma oferta que se mantém estável ao longo do ano, assim, porque infelizmente a gente trabalha, né, como uma atividade de extensão. Felizmente a gente trabalha como uma atividade de extensão, mas a atividade de extensão
ela não tem tanto recurso, né? A gente tem poucas bolsas por ano e não é por todo ano. E a gente conta muito com voluntárias, com pessoas voluntárias, né? Voluntárias no projeto. Então depende muito também da disponibilidade do horário das pessoas né, que estão no projeto naquele semestre, naquele tempo. Assim, às vezes tem pessoas que. Tem semestre que a gente tem bastante gente, tem outros que algumas pessoas não estão, porque estão, né, envolvidas em outras atividades, então varia. Mas, em geral, recebemos então o agendamento, aí vemos a disponibilidade de monitores, bolsistas, e aí a gente consegue, em geral, a gente consegue atender, né? Assim, às vezes demora um pouquinho para a gente conseguir fechar a data, depende dessa organização entre bolsistas, monitores e a demanda, mas em geral a gente consegue atender. E outra maneira é ficar ligado nas redes, né, nas divulgações que a gente tem feito das visitas abertas. A gente tem tentado fazer pelo menos umas 2 visitas, né, por mês, uma diurna, uma noturna, voltando a esse esquema, né, que a gente já estava bem fechadinho assim antes da pandemia. Ano passado para cá a gente retomou, então acho que esse ano a gente já está conseguindo chegar mais perto disso. E aí tem essa possibilidade também. Aí a gente oferece as visitas de acordo com a disponibilidade mesmo. Aí acaba sendo num fim de semana, num sábado de manhã, uma visita noturna a gente faz durante a semana. Mas essas são as 2 maneiras, então, ficar atento às divulgações do projeto e, se for um grupo, né, organizado, pedir para agendar. E outra ferramenta importante que a gente acabou não comentando aqui, também durante a pandemia, né, que nem o Eduardo falou, a gente acabou tendo que se adaptar, né, para continuar oferecendo algumas atividades e para a gente mesmo, assim, se manter, né, ativo e tal. Então, uma das atividades que foi desenvolvida foi os podcasts, a outra foram as lives, que a gente também promoveu por um tempo, e a outra foi o desenvolvimento de um aplicativo de visitas, que foi feito em parceria, né? Quem desenvolveu foi a empresa, a Fubá Educação Ambiental, que uma das sócias, ela foi monitora da Trilha da Natureza, entre outras atividades que a Fubá realiza, eles têm esse projeto de desenvolver aplicativos de visitas para espaços educadores, como parques, né, zoológicos, e agora até vai ser lançado um para a cidade aqui de São Carlos. E ela tinha essa intenção, a Maíla, de fazer um para a trilha da natureza. E durante a pandemia a gente desenvolveu isso. E tem o aplicativo, então, também, que o pessoal pode baixar e conhecer o espaço virtualmente, né? Ele tinha sido feito primeiro para só ser usado no local, mas aí, em função da pandemia, ele foi adaptado para visita virtual longe também. E é uma ferramenta também que pode ser usada, e chama Bora Trilha da Natureza, né? Bora TN. Então, a gente sempre gosta de divulgar o aplicativo também. Inclusive, no site da Fubá tem a visita virtual, que a gente também desenvolveu para a pandemia, que também é legal dar uma olhada, e aí depois fazer a visita real e depois, né, fazer uma comparação do que foi visto com o que está lá, tudo isso é interessante também. Massa demais saber dessas ferramentas que vocês fazem uso, né, para divulgar cada vez mais. O lance do aplicativo achei show de bola, de uma criatividade muito legal, muito boa e muito importante, né, justamente para alcançar cada vez mais pessoas, né. Acho que a divulgação científica, a aproximação da população para o meio ambiente, né, para causas ambientais, ela tem que atingir todos os setores mesmo, né? Então, redes sociais, TV, rádio, né, celular, aplicativo, acho que é por aí mesmo, e muito legal ver todo esse esforço que vocês estão fazendo, tanta gente engajada, envolvida no projeto. Então, vocês estão super de parabéns mesmo por estarem encabeçando isso, né? Estarem dando sangue nesse projeto tão nobre, tão bonito, né? Vocês têm mais alguma coisa que querem falar ou a gente pode encerrar por aqui? O que vocês dizem? Acho que por mim tá tranquilo. Você, Li? Também não, só também parabenizar pelo trabalho de vocês, da divulgação, né? E agradecer essa oportunidade da gente poder, a gente sempre gosta, né, de falar do Cerrado, do projeto, da importância da educação ambiental. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, como vocês comentaram, mais pessoas vão ouvir e a gente vai
reverberando isso, né? Essa cultura aí da importância da gente valorizar o conhecimento, né? O ambiente, né? Tudo, né? Que a gente precisa para garantir que a gente tenha aí condições de manter as condições que a gente precisa para continuar vivendo, digamos assim, né? Obrigada mesmo e parabéns. Valeu, pô. A gente que agradece. Foi um enorme prazer receber vocês aqui, bater esse papo tão interessante, né? Tão enriquecedor pra gente aqui sobre um bioma, como a gente já comentou várias vezes aqui, de extrema importância para todo o ecossistema, para ecologia, para a sociedade, né? Muito legal e é isso, né? As portas da Biologismo estão sempre abertas para vocês, para a gente desenvolver parcerias, ajuda com divulgação aí, o que precisarem pode chamar a gente, que a gente tá tudo no mesmo barco, né? Muito obrigada. Eu agradeço também, gente. Foi muito legal. Foi gratificante. É tão estranho participar do podcast, porque eu sempre tô nessa fase, no outro lado de entrevistar, ser entrevistada, é uma perspectiva diferente, né? Eu também estranho. Quando eu sou convidado, eu fico meio sem saber é o que fazer, diferente. assim. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. Deixa aí o seu feedback sobre o que você está achando do podcast, sobre o que você acha, se você gosta, se você não gosta. Pode mandar críticas, sugestões, elogios, sugestões de convidados, de temas. A gente está sempre de ouvidos em pé para saber o que a galera está pensando aí. Pode mandar então nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com. E também é legal para quem está nos ouvindo aí num agregador que tem essa opção, deixar o comentário sobre o que você achou desse episódio. Dá essa forcinha pra gente aí, que é muito importante pra gente saber. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação dos nossos convidados, Liane Prints e Eduardo Barreto. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.